Fala galera, Marcelo Lobac na área, canal Lá Lobac. Vamos fazer um breve vídeo sobre alguns pontos que culminaram com a saída do técnico Tite do Flamengo. Eu vou pontuar alguns desses pontos aqui com vocês, para que a gente tente entender um pouquinho o que vem sendo a temporada do Flamengo, o que vem sendo a gestão do nosso futebol. Tá? Então, a gente pontuou algumas situações aqui, que a gente vai trocar essa ideia com você dentro desse vídeo. Pedir para a galera que estiver assistindo esse vídeo deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal Flá Lobac. Você que é novo, não conhece o canal e por acaso está vendo esse vídeo no YouTube, você inscreva-se aí, canal Flá Lobac, dê essa força para a gente. Lembrando que nós temos lives diárias às 5h30 da manhã, lives ao vivo, com muito debate, com muita opinião, trazendo sempre uma proposta de debate, sempre muito alto nível, com o nosso espectador, com o nosso membro aqui do canal. Então, vamos rapidamente dar uma pincelada no que foi essa passagem do treinador Tite, né, no Flamengo. A saída do Tite ela se dá muito em função do resultado negativo dessa eliminação de até certa forma pífia na Copa Libertadores da América por uma equipe frágil, como é a equipe do Peñarol, pelo menos ao meu ver, uma equipe que nada mais é do que uma equipe organizada. E bastou isso para passar pela equipe rubro-negra para lograr êxito sobre o nosso time, o que evidenciou, que expôs ainda mais, junto à diretoria de futebol, uma fragilidade no nosso trabalho, considerando o abismo entre os elencos, com todo respeito à equipe uruguaia, mas há de se convir o abismo técnico entre o time do Flamengo e o time do Peñarol. Bastou ao Peñarol organizar-se, desculpa, em português. Enfim, então, isso evidenciou muito, junto à diretoria do Flamengo, a questão da demissão desse treinador. Tá? Expôs a sua fragilidade. Enfim. O treinador que foi trazido em outubro do ano passado com a missão de salvar a temporada rubro-negra, a temporada que vinha também muito caótica, bem semelhante à que a gente vê nesse ano. Tá? O treinador ele chega com a missão de classificar a equipe para a Libertadores, deixar a equipe no Z4, o que ele no primeiro momento acaba conseguindo, com algumas oportunidades até de brigar pelo título. O Flamengo, a gente viu que não foi capaz de conseguir se firmar nessa briga, se consolidar nessa briga, restando o Z4, o G4, perdão. Então, quando o Flamengo inicia a temporada de 24, aí sim a gente cria uma expectativa muito grande com relação ao treinador, tá? Até porque é um treinador renomado, um treinador de 2 Copas do Mundo, embora não tivesse conquistado ambas as Copas, até fracassado, pode-se dizer para alguns. É um treinador que tem a sua relevância no futebol brasileiro e vinha acompanhado de uma comissão técnica vasta, bem dividida e bem qualificada. Então, a gente criou uma expectativa muito grande para o ano de 24. Enfim, só que, infelizmente, na prática, isso não se mostrou um fato concreto. O trabalho oscilou bastante, o Tite não conseguiu dar um padrão tático à equipe, e a gente vai elucidar algumas situações aqui, de alguns porquês, pelo menos dentro do nosso entendimento. Tá? Como, por exemplo, a má gestão das prioridades, podemos dizer assim, do ano do Flamengo. Essa gestão ela foi muito ruim. Em momento algum a gente soube qual era a prioridade do futebol. Em dado momento, se dava a entender que o Flamengo abraçaria tudo. Em dado momento, a gente deu a entender que não era bem assim. Fato é que o Flamengo, ao mesmo tempo que ele tentou abraçar tudo, ele não abraçou rigorosamente nada. E isso ficou muito claro quando a gente ganha um campeonato carioca de maneira bem contundente sobre os demais adversários, porém isso tem um preço. O Flamengo acaba sendo minado na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo acaba tendo ali uma participação num grupo relativamente fraco. O Flamengo acaba tendo uma
uma participação muito ruim, um desempenho muito ruim, o que acaba trazendo um revés de se classificar em segundo e decidir as partidas fora de casa, o que culminou na eliminação frente à equipe uruguaia do Pearol. Então, essa má gestão das prioridades, a gente vai vendo nisso aí. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou oscilante, o Flamengo teve uma performance um pouco maior, que aí é o nosso terceiro ponto, quando vem a Copa América, onde a gente teve aí mais um plus de efeito cascata desse calendário, essa coisa horrorosa que é a CBF. Tá? Então, a gente acabou tendo um desafio extra de jogar aí sem 6 jogadores, se não me engano, de desfalques na data de Copa América, no qual o Campeonato Brasileiro não parou. Essa performance relativamente boa, com cerca de 67% de aproveitamento, ela teve um preço, a exaustão dos jogadores que ficaram. Esses jogadores, eles jogaram no limite. E aí a gente volta naquele ponto da má gestão de elenco que a gente falou durante o ano inteiro aqui no canal. A má gestão do elenco pela comissão técnica. Jogadores jogando inesgotavelmente. Vídeo Gerson, por exemplo, que já está na sua 40ª e tarará o partido. Então a gente tem esse exemplo. E alguns jogadores com esse sacrifício, vamos dizer assim, do calendário, com essa aberração do calendário, vieram as lesões, o que é um outro ponto, o excesso de lesões, seja ela de parte muscular ou seja ela de parte ligamentar, traumáticas. O Flamengo acabou sofrendo muito dessa questão também de lesão, que a gente não pode jogar, a gente não pode colocar como muleta no fracasso do trabalho, mas é um ponto que conta e conta muito. O Tite, ele tinha um time talhado, por exemplo, para jogar com 9 de referência, que era o Pedro, que vinha num ano espetacular, e de uma hora para outra a gente acaba ficando sem um jogador. Então isso conta bastante. Mas o Tite ele teria condições de tentar modificar o sistema, de tentar entender os jogadores que ele tem à disposição e tentar montar um novo modelo de jogo. Claro, evidente, o treinador de futebol ele precisa ser, de fato, como ele diz, um camaleão. Ele precisa se adaptar às dificuldades que são apresentadas. E, em momento algum, o Tite teve essa capacidade. Então, também existe a questão, como a gente falou lá atrás, do trabalho não ter encaixado. Esse trabalho do Tite, comissão técnica no Flamengo, embora eu considere uma comissão até com muita qualidade, esse trabalho ele jamais encaixou. O Tite veio com uma proposta de jogo posicional, o que se você for buscar no histórico recente desse elenco, jamais deu certo. O Tite ele tem o jogo marcante do Tite, o modelo de jogo marcante era um modelo propositivo do Corinthians lá em 2015. Então, esse também é um ponto a ser considerado. Um outro ponto a ser considerado, as reposições de janela que chegaram de forma tardia, e a gente cansou de falar isso aqui também no canal, a questão da janela tardia de meio ano. O Flamengo foi fechar contratações do Alcaraz, do Gonçalo Plata, do próprio Michael, tudo já ali no final, o Alexandre, tudo já na semana final de janela. Então, isso também corroborou com o desequilíbrio do elenco. O elenco vinha perdendo peças, o elenco vinha se desgastando, e essa janela tardia de meio ano acabou também corroborando com esse fracasso, com essa questão do trabalho não ter sido bem sucedido. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pode misturar, jogar e fazer um bolo, e vai sair no quê? Planejamento. O que a gente fala o ano inteiro aqui no canal, o que a gente fala nas nossas participações lá no DECO, entre outros canais parceiros, cai tudo na questão do planejamento, ou seja, o Flamengo ele jamais se planejou. E o Tite, e aí, óbvio que ele tem a responsabilidade do campo e bola, mas aí a gente tem que separar um pouquinho a questão do que é o campo e bola do Tite e do que é o planejamento da nossa diretoria de futebol. Como a gente pontuou aqui, uma diretoria que ela jamais soube pontuar quais são as suas prioridades do ano. O Flamengo
Qual era a prioridade do Flamengo? Alguém tem a contundência de responder qual era a prioridade do Flamengo? Não. O Flamengo, ao mesmo tempo que ele tentou abraçar tudo, o Flamengo não teve convicção nisso. E quando você tenta abraçar tudo, o primeiro erro capital, você não roda o elenco, você não faz a gestão de minutos. Vou dar o exemplo do De La Cruz, a gente tem dado esse exemplo diariamente. O De La Cruz foi pago 16 milhões de euros de multa rescisória à vista, de 16 milhões de dólares à vista, e simplesmente esse jogador ele fez mais jogos no Campeonato Carioca do que no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, acho que no último jogo que ele igualou. Então, isso é um absurdo. Isso é o puro suco da falta de planejamento do futebol desse time, da falta de conhecimento de futebol, da falta de um profissionalismo dentro dessa gestão. Outro ponto que a gente pode citar, a questão do Léo Ortiz, o quanto o Flamengo se desgastou numa contratação caríssima. E o jogador, às duras penas, acaba jogando improvisado numa volância, que vem fazendo muito bem, diga-se de passagem. Mas na posição dele ele não joga, o Tite não escala. E quem cobra o treinador? Essa questão do campo e bola. Quem cobra ao treinador as suas escolhas? Quem que faz essa cobrança? Quem senta com o Tite e pontua essa situação, pondera essa situação? A gente teve em voga o tempo inteiro a discussão do Matheus Cunha, por exemplo, titular do jogo das Copas, ou melhor, da Copa do Brasil. E aí, dado a questão da saída do Tite, o Felipe Luiz assumindo agora, pode até reconsiderar e o goleiro titular possa vir a ser o Rossi, o que muito provavelmente vai acontecer, mas a gente poderia ter um goleiro reserva jogando a única competição que o Flamengo está realmente vivo. Olha que loucura era o planejamento desse futebol e a gestão dessa comissão técnica. A gente poderia ter um goleiro reserva jogando uma semifinal de Copa em detrimento ao goleiro titular jogar aí os demais jogos do Campeonato Brasileiro, que teoricamente o Flamengo praticamente agora vai ser só um mero participante. Então, é para a gente refletir, é para a gente tentar entender o quão falho, deficiente o planejamento de futebol do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo como um todo, capitaneado, obviamente, pelo presidente Rodolfo Landim, mas com a batuta do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que é o homem que dá as cartas no futebol do Flamengo. Então é por isso que a gente pede, ao longo dos anos, a gente já vem falando, batendo nessa tecla há pelo menos 4 anos, do profissionalismo no futebol. A gente precisa entender que o amadorismo do futebol, ele acabou. Ainda mais com um clube que gera a receita que o Flamengo gera. Então, o objetivo desse vídeo era exatamente pontuar essas questões que envolvem o nosso futebol. Um futebol que está fadado de novo a passar um ano sem nenhuma conquista relevante. Tá? Porque, para mim, o Campeonato Carioca é um campeonato completamente irrelevante hoje, infelizmente, no cenário nacional e sul-americano. Então, o Flamengo vem aí tentando uma consolação, vamos dizer assim, com a Copa do Brasil. E, para isso, o Flamengo agora conta com o Felipe Luiz, que, entre muitas dúvidas quanto à questão do seu certificado lá, hoje foi esclarecido aí que ele pode sim ir à beira do campo. Esse que vos fala até também cometeu alguma falha, dizendo que não poderia, enfim, não tinha essa informação de forma precisa, mas fato é que hoje foi esclarecido para todos que o Felipe pode sim estar à beira do campo. Já começou o trabalho no dia de hoje, já conversando com o elenco, já indo a campo, tentando passar minimamente as suas ideias para que na quarta-feira a gente faça um bom jogo contra o Corinthians. Não espere do Felipe Luiz uma mágica, transformar a água em vinho nesse primeiro momento. Mas a gente pode esperar um time um pouco mais leve, um ambiente um pouco menos carregado, um ambiente mais tranquilo para se jogar, e que o Felipe Luiz tenha bastante sucesso nesse curto período que ele venha comandar o Flamengo. Tá? Então, a gente deseja boa sorte ao Felipe Luiz. E assim, a gente encerra esse vídeo. Lembrando para a galera que a gente tem as nossas lives diárias, às 5h30 da manhã, no canal Flalobac.
Então, galera, pedir para a galera conhecer o canal, quem ainda não conhece, participar com a gente nesse horário cedinho, o horário que a galera está acordando, que o galo está cantando, 5h30 da manhã, a gente está com resenha diária no canal. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre a demissão do Tite, a repercussão, a chegada do Felipe Luiz e trocar aquela ideia com a galera, que é o costume do nosso canal, é a nossa proposta de trabalho. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal Flalovac. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Tamo junto.